Você já deve ter se perguntado algumas vezes qual é o sentido da vida. Hoje, se você está passando por um término de um relacionamento, a perda de algum ente querido, ou até uma mudança de emprego, uma mudança drástica, ou nada disso aconteceu, mas hoje você só está se questionando. Qual é o sentido da vida aqui na Terra? E eu quero te trazer uma perspectiva talvez um pouco diferente do que você está acostumado, mas até um pouco mais racional. Não sei se você já visitou várias religiões, mas eu já. Não sei se você estudou alguma religião, mas eu estudei todas as principais. E as demais que existem são praticamente ramificações delas. E a minha conclusão, depois de tanta busca, tanto estudo, tanta pesquisa, eu lembro que na minha infância, já com os meus 7, 8 anos de idade, eu já olhava para o céu e tentava entender a existência. E tem muita gente que talvez tenha passado por isso. E também se você nunca passou, essa foi a primeira vez, tá tudo bem. A gente chega aqui na Terra, num corpo infantil, que aqui é chamado de bebê, mas sem muitas compreensões, com pais, mães, que talvez não soubessem muito também o que estavam fazendo. E esse é o desafio Terra. A criação do corpo humano, muita gente confunde a evolução de consciência com a evolução da espécie humana. E quando eu falo espécie humana, eu estou falando deste corpo. A consciência, ela é infinita, ela tem diversas formas. Um ser de um outro planeta, por exemplo, ele pode estar numa forma felina, ele pode estar numa forma de borboleta, e ali é uma espécie. E tem o corpo biológico. O corpo humano no teu formato aqui biológico. Que toda vez que é criada uma espécie nova em planetas diferentes, ele precisa passar por diversos tipos de testes. Tanto de sobrevivência física, como a capacidade dele acoplar uma consciência mais elevada, avançada, vamos dizer assim. E antes que você ache que eu vou dizer para você que o sentido da existência na Terra é a evolução, eu quero dizer para você que eu não acredito em evolução de consciência e eu já vou te contar o porquê. Mas o sentido da tua existência, não importa o que você esteja passando, é sempre como você vai retornar a quem você é, a tua frequência divina original. Não ache que você está passando por um teste de evolução e de avanço. Por mais que aqui na Terra, neste momento, tenham primordialmente 3 tipos de consciências dentro de um corpo, aquelas que estão na tua primeira experiência, consciências novas geradas, aquelas que já estavam em estados avançadíssimos e se eliminaram, se destituíram da sua glória para encarnar em formato humano, para auxiliar nessa transição, e aquelas que estão apenas para experienciar. Quero saber como que era lá uma experiência na Terra. E talvez eu vá te chocar um pouco falar dessa forma simples, mas eu quero que você... Hoje eu não vou me aprofundar em temáticas, dos significados, do funcionamento aqui da matriz tridimensional. Eu quero te levar mais para uma condução das tuas emoções mesmo. Absolutamente tudo que está acontecendo agora na sua vida foi escolha sua, da tua versão mais elevada. Eu superior não é um Deus fora de você, alguém que está lá mandando, você tem que ficar obedecendo. Durante muito tempo, no meu despertar, eu escutava as pessoas mudando de Deus para eu superior. E eu falava, mas não tô entendendo qual que é a diferença. A gente vai rezar pro eu superior agora?
Até que um dia eu entendi que eu superior sou eu. É você. Tal qual o The Sims, comandando um joguinho de videogame através do computador. Quando você joga, você tá vendo o bichinho lá na tela e você é o jogador. O eu superior é você, comandando este avatar. E o teu desafio primordial aqui dentro do sistema é se desconectar da matriz até você estabelecer uma conexão direta com você mesmo, o seu eu superior. E é nesse momento que você ativa o que eu chamo de modo Deus, o teu modo divino, o teu modo você lembrou quem você é e não tem mais ninguém que tire isso de você. E a partir desse momento você começa a olhar a sua vida com outro significado. Fulano te traiu. Você tinha ou tem um padrão de traição dentro de você. O que antigamente chamavam de karma e que você precisava conviver com a pessoa pro resto da vida até pagar aquele karma. Hoje, com o avanço e com essa transição, é possível você ter um aprendizado em segundos e aquele karma ser eliminado. Depende de você e da sua decisão e da tua capacidade de observar tudo o que está acontecendo ao teu redor. Se você ainda enxerga os avatares, os teus parentes como os teus familiares em definitivo, eu sinto te dizer, mas não são. Isso não significa que a gente não vá amá-los, porque eu amo profundamente. Mas existe uma grande diferença entre o amor e o apego. Em outras realidades, em outras identidades, aquela mesma consciência tem outra aparência. E você confunde essa fisionomia física com um papel. Em outras realidades, pode ser que não exista nem pai, nem mãe, nem irmão, nem marido, nem esposa, nem filho. São outros tipos de experiência. E é aí que eu sempre volto que o sentido da vida é você retornar à consciência. Não tem ninguém evoluindo aqui. E você não vai para a 20ª, 40ª, 77, 325 dimensão para você chegar ao estado de iluminação. Isso é o maior engano do sistema. Que você vai desencarnar daqui, você vai para um outro lugar evoluído e aí assim até você chegar lá. Isso é só mais um papinho e outra máscara para céu e inferno. O acoplamento e a integração da sua inteligência divina e seu modo divino é aqui e agora. É acessível e está dentro de você agora. E toda essa existência aqui, ela tem um único sentido que é entender duas coisas. Primeiro, se este corpo biológico consegue e dá a capacidade desse retorno à frequência. E para você individualmente, você também. Dentro da matriz, quando você chega, as dores tridimensionais, principalmente são divididas entre as 5 dores da alma, que tem aqui no canal Explicação. E você precisa navegar e entender todas elas para que você elimine. Se você está com raiva de alguém, isso é um problema seu. A raiva que você carrega, a dor que você carrega vai adoecer você, os teus filhos e o teu corpo espiritual e o teu corpo físico. É você, é tua responsabilidade resolver isso. Por pior que tenha sido a outra pessoa, aquela pessoa vai resolver os BOs dela dentro desse sistema. Você precisa resolver dentro de você. Não adianta você querer emburrar, jogar toda essa carga, achando que o outro, que quanto mais você jogar essa carga de raiva, o outro vai pagar. Não é decisão sua. Assim como não é decisão minha. Como e de que maneira o equilíbrio, que eu gosto mais do que justiça divina, vai se estabelecer? Se alguém matou alguém, você pode morrer de ódio por aquele assassino e nada vai acontecer com ele, não porque ele não mereça, mas é porque a decisão não é sua. Não confunda o seu modo Deus com você ser Deus da vida do outro. Modo Deus significa você ativar a tua consciência divina e entender que todas as coisas estão cooperando para o teu bem, ainda que esteja acontecendo uma coisa muito caótica. Por quê? No final você vai descobrir que
todo esse enredo, essas novelas, esses personagens que passaram pela tua vida tiveram o propósito de te alinhar mais com o teu eu verdadeiro. Mesmo que seja uma situação horrível, você fala, o que tem de divino nisso? Aí você tira a máscara do ego que só enxerga a novela, a cena, a dor e vai por trás. Onde é que eu posso avançar mais para dentro de mim e retornar ao meu propósito divino? Essa vai ser sempre a resposta. Não tem como uma pessoa estar afastada da espiritualidade. E parece loucura o que eu vou dizer. Mas até aquele ser mais maluco que você fala, não acredita em nada, ele não está afastado da espiritualidade, porque é inerente à nossa existência ser espiritual. A ciência, a religião e a arte são apenas manifestações diferentes da busca do religare, do indivíduo tentando se reconectar com aquilo que ele já é, que é ele mesmo. Então ele busca por vários caminhos. Em algum momento eles vão entender que eles estão falando a mesma coisa com linguagens diferentes, não estão combatendo uns aos outros. Até aquele ser que fala que não acredita em nada, não tem como ele deixar de ser espiritual, porque é inerente à existência. Absolutamente tudo que você faz é espiritual. A diferença é só que você faz consciente ou não. E aqui que está o seu grande poder. O indivíduo inconsciente, ele está desgovernado. Imagina, vamos dar um exemplo, sei lá, imagina que o Superman, que tem um grande poder e ele não sabe que é o Superman, mas por onde ele passa, ele está espalhando uma bomba nuclear energética e ele tem poder de ativar, de desativar, só que ele não sabe, então ele está desorientado, rodopiando por aí, inconsciente. Mas ele não deixa de ser o Superman. Ele passa, promove curas, caos, até que em um certo momento ele vive uma experiência e ele descobre: eu sou o Superman, olha isso. Aí agora ele sabe usar todos aqueles poderes que ele tem de forma intencional. Assumir o governo daquele poder dele e aí ele começa a direcionar os resultados. E é aí que o teu modo Deus foi ativado. Quando você entendeu todo o teu poder, a tua potência que estava adormecida. Só que para chegar a este nível de consciência, você precisa eliminar a matriz tridimensional de dentro do teu sistema. E não confunda estar encarnado com estar dentro da matriz, são duas coisas diferentes. Essa coisa palpável aqui não é a matriz em si, isso aqui é uma coisa que você está vendo, pegando, tocando. A matriz em si é o sistema rodando e girando, onde roda a samsara, a roda reencarnatória, que você só consegue se desligar quando você realmente coloca em prática o reconectar-se consigo. Desprogramar as 5 feridas ali primordiais da alma, da experiência. Aglutinar suas realidades paralelas, que é o que você chamava de reencarnação. Liberar a tua ancestralidade. Cada dorzinha dessa é como se você tirasse um pedacinho do véu que te cega e fosse revelando, tirando a casquinha de cebola até você chegar à tua centelha, ao teu centro divino. E é nessa hora que a sua vida começa a fazer sentido, que o teu propósito de vida é ativado. E talvez o que eu esteja falando aqui nem seja novidade, mas se você está assistindo é porque a sua alma precisa relembrar. Que eu converso com muita gente e a grande diferença é que a maioria só fala. A outra maioria sabe. Saber, meu amigo, saber é uma galera que sabe tudo. Igual quando estava na igreja, o povo sabia versículo decorado. De trás para frente citava o endereço. Lindo, uau! Mas não aplicava nada. E uma coisa que eu posso garantir:
Eu nunca, eu já tive várias falhas na minha vida, mas eu nunca fui hipócrita. Eu sempre fui muito verdadeira com o que eu vivo. Sempre. Quando eu tava na igreja evangélica, eu tava lá. Falou que era pra fazer obras maiores, eu falei, pois bora. O que é pra fazer? Se fosse pra morrer, eu tava disposto. Bora, não importa. Nunca vivi um estado de, mais ou menos, que lindo, escutei. Vim aqui cumprir um protocolo, escutar uma palestra. Não. Eu vim aqui ser transformada de dentro pra fora. Onde é que aperta? Pra eu viver realmente o que eu vim viver. E a tua vida, o significado dela é esse. A matriz tentou te convencer que era crescer, casar, ter filhos e trabalhar. Sempre vai ser de retornar ao que você é, a tua versão divina. Teu casamento não é o sentido da sua vida. Seus filhos não são. E o que for preciso ser tirado para que você entenda isso, vai ser. E o que for preciso ser colocado no teu caminho, ainda que te cause dor, também vai ser. E no final das contas, você vai entender que você sempre esteve buscando isso. E eu não tô falando isso pra você se sentir ameaçado, eu tô falando isso pra você refletir. E todas as vezes que você estiver passando por uma dor, você silenciar e falar, ok, onde é que eu estou afastado da minha consciência divina? O que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso integrar dentro de mim para que eu retorne a essa frequência original? Porque, meu amor, na hora que você ativa a tua frequência original, tudo vai fluir. Você vai achar o seu lugar no mundo. E se o seu lugar no mundo não for do lado de ninguém, você vai estar em paz. Não vai fazer diferença você estar na NASA ou no meio do mato, porque você está em paz. Uma vez eu vi uma série chamada Messiá. Ela fala de como seria um conceito filosófico, de como seria se Jesus voltasse nos tempos atuais. E chega um certo momento que eles prendem ele, num presídio mesmo. E ele fala, você está presa. Aí ele fica em silêncio, fala, você acha que você pode me prender? E começa a rir. Eu lembro que quando eu assisti aquilo alguns anos atrás, eu ainda não tinha vivido o meu processo de despertar. E aí eu olhei e falei, o que é isso? Eu quero entender o que é isso, eu quero chegar a este ponto. E no dia que aconteceu, eu falei, agora sim. Eu entendi o que é paz interior. Entendi o que é você olhar a vida com outros olhos, outro significado. Você integrar tanto você que não importa o que ninguém diga. Você está em paz porque a tua identidade é sua. Como eu disse para vocês no começo, eu estudei muitos conceitos, muitos religiosos, muitas coisas. Foi legal, me trouxe muito aprendizado e me trouxe conteúdo para eu compartilhar com vocês. Mas nada me trouxe mais entendimento sobre a vida do que estudar a mim mesma. Entender quem eu sou, onde eu tô, o que eu tô fazendo. E aí, depois de pesquisar todos esses estudos, eu percebi que o mais simples era o que realmente me levaria onde eu gostaria de ir. Não era quantas religiões eu frequentei, não importava quantas orações eu fiz. O que importava era quantas pessoas eu perdoei, quantas pessoas eu amei e quantas pessoas eu deixei de julgar. Esse é o único caminho para ver a Deus, que é a hora que você entende que não existe Deus fora, é só aqui dentro. E é essa hora que você integra o eu sou. E o eu sou que você está integrando não é nenhuma entidade fora de você, é só a sua centelha divina, que sempre esteve aí te chamando. Neste momento foi um divisor de águas. E eu lembro que eu fiquei
1 ano e meio pensando, é isso? É isso? O que está acontecendo? E é isso. Não que os aprendizados tenham chegado ao fim, porque o aprendizado, a consciência, os entendimentos do universo, eles são infinitos. Agora, o despertar, ele tem começo, meio e fim. Que é você integrar a tua consciência divina. A gente pode muito bem estar desperto e aprendendo. Não é saber tudo. Porque senão não faria sentido expansão de consciência se soubéssemos de tudo. Senão não estaríamos aqui neste planeta, não teria criado novos corpos, enfim. Mas o despertar espiritual é você integrar completamente. Na tua mente você sabe e você sente que você é uma divindade sim encarnada. Isso não significa que você vai sair voando, andando sobre as águas, soltando raio laser pelos olhos. Não caia nas fantasias da matriz. Pode ser que alguns façam isso. Eu tenho vários conhecidos que eu olho, eles manipulam fogo, água. E aí é uma outra questão, um outro tipo de treinamento. Mas pode ser que muitos deles tenham treinado isso e eles não têm integração divina nenhuma. Não há como você medir se o outro integrou a consciência divina. Você vai perder o seu tempo. Só tem como você cuidar da sua vida e da tua ativação. Esses dias um cara comentou no meu Threads que perguntou se eu estudei não sei quem, que era um ser ultra mega power iluminado e que ninguém nunca ia chegar lá. Aí eu olhei pra ele, escrevi e falei, se eu fosse você eu gastaria mais tempo descobrindo como você vai chegar lá. E não saber da história de alguém que chegou e contar essa história pra não sei quem. Porque isso não importa. E daí? E daí? Se 10 pessoas chegaram ou não chegaram, fuck you. O que importa é você cuidar de você. A jornada é individual. E você pode sofrer hoje por quem for. Ou pela situação que for, mas a jornada, ela é individual. E não tem como você desfazer isso. Alguns de nós que viemos com complementos divinos temos jornadas duplas. Ok, duplas em sentido avatar. Mas a nossa alma é única. E ali é uma outra missão que eu já expliquei aqui no canal, que tem muito mais a ver com ciência do que você imagina. E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Sobre questões, energéticas mesmo, nucleares e por aí vai, mas tudo no tempo certo. Mas hoje, de forma bem objetiva, eu não quis. Depois eu vou fazer um áudio para você refletir, para suas emoções, porque tem uma maneira da gente aprender com a emoção e você vai integrar aquele aprendizado, mas hoje eu quero te trazer para esse lado racional. Se você não está no modo observando a tua vida, entendendo como aquilo pode te levar mais perto para a tua consciência divina, você ainda está bem longe do despertar. Tudo que acontece no teu caminho é o teu caminho, não necessariamente o seu destino final. Mas se aparecer alguém, é o seu caminho. Aprenda, observe. Você pode ter, inclusive, o poder de mudar de realidade em menos de 24 horas se você observar mais rápido. Pode mudar de realidade até 3 vezes ao dia ou mais, se você observar mais rápido. Mas o sentido da vida é esse. E não é pra você se sentir culpado. Fulano me traiu, então é porque a culpa é minha. Não. Medite. O que em mim está aceitando esta merda? Ainda que de forma inconsciente. Porque nem tudo tá aqui. Porque se tivesse era fácil, né? Então, de tudo isso, eu quis te trazer a refletir o sentido da vida. Você pode ter certeza que agora pode estar acontecendo a maior caca. Uma porcaria que já te aconteceu. Mas você vai entender daqui a pouco que de alguma forma isso foi a melhor coisa que podia ter te acontecido. E isso não é uma palavra de consolação para você ficar de boa agora, não.
Quem está sofrendo querendo se manter nessa situação é só o seu ego doloroso que está preso e apegado a isso, essa coisa, esse cenário. Mas quando você se livrar dessa dor, e quando eu falo ego, é essa dor, por exemplo. A pessoa que tem uma dor da rejeição. A mulher, o cara não quer saber dela de jeito nenhum. A dor da rejeição te faz ficar obcecado pelo outro e você quer ser aceito. De qualquer jeito. Ou então você surta. E aí, das duas uma. Ou você fica obcecado e aí quando aquela pessoa te aceita, você fala, nossa, eu nem queria tanto isso. Ou você é rejeitado e desaba. E depois você desaba, você se renova, entende, vai viver o teu aprendizado, o seu processo. Aí quando você volta, fala, não tinha lógica que eu tava querendo aquilo lá. Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque não era você. Era a tua dor que estava governando você. Esse vídeo tem o intuito de fazer você refletir sobre quais são as dores que estão mandando em você agora. Qual é o teu gatilho emocional que está governando as tuas decisões, as tuas escolhas. Tudo. Porque aí você ainda está muito conectada à matriz tridimensional e longe da sua versão divina. E é uma jornada simples. Não é fácil, mas é simples. Eu vou te dar uma sugestão hoje. Assim que você acabar esse vídeo, você vai fazer uma tabela do lado esquerdo. O que é ser divino? O que é? Como é o meu modo divino? Tarará, tarará, seja específico. E do outro lado, o que não é? E cola no teu espelho do banheiro, ao lado da sua cama, e todos os dias você faz o exercício. Todas as vezes que você agir fora da sua identidade divina, você vai lembrar, opa, não. Até que uma hora você vai agir de forma natural naquela tua versão mais divina. E tudo, absolutamente tudo na sua vida vai ser acrescentado e fluido. E você vai ficar chocada com o que vai acontecer. E se você tem qualquer dificuldade, e hoje você viu Mariagem falando de uma forma mais séria, porque eu sei que é um assunto mais desafiador, você vem, clica aqui embaixo, nós temos o The Biohack S, temos os nossos treinamentos, grupos, tem os 21 dias de reprogramação neural, que são 21 dias para limpar todas essas dores até o fim. Para que eu te auxilie nessa jornada que eu trilhei e que eu sei exatamente o que você precisa fazer para poder se integrar. Esse é o único intuito desse vídeo. Te auxiliar nessa tua jornada interior, para que a exterior você manifeste o teu modo Deus. Tá bom? Um beijo grande.